disciplina Seminário de Monografia 1. Então, de maneira geral, a gente deve pensar o projeto como um planejamento que está sendo construído para a realização de uma pesquisa. Uma pesquisa que vai estar pautada em métodos científicos e que vocês irão iniciar nesse semestre e concluir no próximo, um seminário de monografia 2. Então, nós já temos aí os principais componentes desse projeto de pesquisa. Nós tivemos aí a aula da escolha do assunto, da formulação do problema, da elaboração de hipóteses, da definição de objetivos, e aí a gente vai até a literatura, né, que é a síntese estruturada de todo o material que está produzido e veiculado, né, seja por meio de livros, de outros TCCs, de revistas, da internet, das principais plataformas de bibliotecas virtuais, né, como vocês já sabem, né, o próprio Google Acadêmico, as plataformas Cielo, as plataformas Bireme, PubMed, todas essas plataformas, elas são bibliotecas que aglomeram conteúdos dos principais periódicos, sejam nacionais, também aqueles internacionais. Trazer um pouquinho para vocês do que seria uma boa revisão da literatura. Então, quando se fala sobre a revisão da literatura, nós estamos querendo saber o que é que até o presente momento se sabe sobre aquele assunto e sobre aquela problemática. Então, uma vez que vocês definiram o assunto que se propõe a desenvolver em forma de pesquisa, e logo que vocês formularam o problema, vocês precisam fazer aquela consulta a todo o arcabouço de conteúdos que estão disponíveis e de acesso para vocês. Então, a ideia é que vocês possam buscar, nas mais diversas fontes, um apoio teórico para todas as argumentações que serão realizadas na fundamentação da pesquisa, na fundamentação, nessa fase inicial, do projeto de pesquisa. Então, nesse momento, vocês irão buscar de boas fontes e de bons referenciais para que isso possa dar uma sustentação a todos os argumentos que vocês estão desenvolvendo, principalmente naquela fase inicial, onde vocês constroem a introdução e a problematização da pesquisa. Então, a revisão da literatura, ela vai estar presente agora, nesse momento, na redação do projeto de pesquisa, e ela vai sendo, vamos dizer assim, atualizada, e vocês irão deixar cada vez ela mais robusta para a versão final, onde poderá ser a própria monografia, ou para alguns que irão optar e estarão cumprindo com pré-requisitos necessários numa modalidade de artigo científico. É possível que vocês leiam outros TCCs, ou até mesmo outros artigos ou outro tipo de produção que não traga necessariamente o termo revisão da literatura. Ok? Então, é possível que vocês possam encontrar com o termo fundamentação teórica, como eu mesmo já mencionei na minha fala, né, anteriormente. Marco teórico seria uma outra expressão, né? O estado da arte, marco teórico e estado da arte sendo nomenclaturas, mas associadas a trabalhos de abordagem qualitativa, né? Principalmente estudos de pesquisa social. Então, a gente percebe bastante o uso das expressões marco teórico ou estado da arte, tá? E embasamento teórico também seria um outro termo que poderia ser utilizado. Todos esses termos
Essas nomenclaturas dizem respeito à fundamentação e respondem à seguinte questão: qual a fundamentação que se tem e que se está disponível sobre o assunto que, nesse momento, eu, enquanto alguém que está desenvolvendo um trabalho científico, uma pesquisa, poderei ter acesso, né? Então, é importante que isso fique bem claro. O modelo que eu proponho de projeto de pesquisa para vocês, iremos chamar de revisão da literatura. Em relação a algumas nuances da revisão da literatura, vocês irão criar um capítulo ou uma seção do projeto de pesquisa. Visualizem o projeto de pesquisa. Vocês vão ter aqueles elementos pré-textuais. Em seguida, vocês vão ter a introdução, onde vocês irão discorrer sobre a problematização daquele experimento que está em fase de construção, né? Vocês irão justificar a escolha daquele tema, vocês irão, dentro desse capítulo de introdução, dentro dessa sessão de introdução, vocês já poderão, não de uma forma muito recorrente, mas vocês poderão, em alguns argumentos, apresentar citações já com base em uma revisão da literatura que foi realizada. Então, na própria introdução, já vai aparecer, sim, algumas citações, alguns argumentos teóricos que são balizadores das informações que estão sendo colocadas. Por exemplo, se para escrever uma introdução, vocês precisarem conceituar ou apresentar alguma data histórica, ou até mesmo algum resultado de algum estudo que já foi realizado, então vocês já deverão utilizar de fundamentação teórica. É claro que a sessão de introdução não é o local principal onde vocês irão colocar as citações. Por quê? Porque, em especial, o maior grupo de citações e de embasamento teórico deverá constar nesse capítulo específico chamado de revisão da literatura. Então, é importante para situar o leitor daquele projeto de pesquisa sobre as evidências que são existentes e toda a validade científica que se sabe sobre aquele assunto. Ok? Então, é muito importante esse processo de seleção da revisão da literatura, né? O embasamento teórico através das ideias de outros autores. Isso é fundamental, dá muita credibilidade, inclusive, àquele projeto de pesquisa. A fundamentação teórica também deve servir de base para análise e interpretação dos resultados. Então, vocês irão, independente da pesquisa, ter uma coleta de dados direta, ou seja, eu irei, em um grupo de pessoas, né, incluir no meu estudo, farei uma coleta de dados, ou por meio de questionários, de entrevistas, ou por qualquer técnica ou procedimento experimental, extrair resultados, né, a partir de intervenções ou não realizadas por vocês, e também se vocês adotarem um modelo teórico, um estudo de revisão sistemática ou integrativa, mesmo que vocês não incluam pessoas em coleta de dados, ambos resultados que serão gerados por meio das técnicas adotadas e por meio daquela abordagem da pesquisa, seja quantitativa ou qualitativa, em ambos os modelos, vocês deverão interpretar esses achados, ou seja, discutir aqueles resultados, buscando na literatura um apoio necessário para dar todo o embasamento que vocês precisam, seja para concordar com os achados que foram realizados por vocês, ou até mesmo para confrontar esses dados, até mesmo seja para corroborar uma linguagem mais específica ou refutar os resultados. O fato é que vocês precisarão de bons argumentos teóricos nessa sessão de discussão de resultados.
Só para que vocês possam compreender como é que vocês irão elaborar a revisão da literatura. Eu apenas devo me amparar em resultados de outros estudos? Não necessariamente. Uma boa revisão da literatura, ela deve ser equilibrada. Deve ser escrita de uma forma sistemática. Então, vocês devem buscar o conhecimento que se sabe até o presente momento em uma determinada área, que é a área escolhida no projeto que está sendo desenvolvido, e vocês podem, de uma forma organizada, desenvolver uma revisão que possa trazer um conjunto de conceitos que sejam importantes para que eu entenda sobre aquele tema e problema da pesquisa. Então, é comum que algumas revisões de literatura sejam muito conceituais, mas não necessariamente toda revisão da literatura deve ser apenas elaborada sobre uma base conceitual. Então, vocês podem trazer, sim, uma base conceitual, colocando resultados e até mesmo protocolos que já foram realizados por outros estudos que foram publicados e vocês tiveram acesso. Vocês podem fazer uma revisão da literatura apresentando para o leitor algumas variáveis, e aí eu me refiro à variável, aqueles atributos ou aquelas características que foram do interesse dos pesquisadores, nesse caso vocês, enquanto elaboradores de pesquisa. Então, é possível que na minha revisão da literatura, eu, além de conceituar, eu apresente algumas variáveis, eu faça descrição e definição de algumas variáveis que são importantes para o entendimento, mais adiante, do meu método e da minha discussão de resultados. É possível que eu faça uma boa revisão da literatura apresentando questões gerais ou fundamentos históricos. É possível que se faça uma revisão com essa característica. Não significa que um determinado assunto deverá ter como uma subseção uma apresentação histórica daquele tema. Então, tem temas que não precisam mais que vocês coloquem dentro de uma revisão de literatura os aspectos históricos, porque esses aspectos históricos, eles não são necessários de serem entendidos pelo leitor para que ele possa entender a problemática daquela pesquisa. Então, essa tomada de decisão é muito importante. Percebam que não existe bem uma receita pronta do que colocar na revisão da literatura. Então, olhem sempre para o problema da pesquisa, reflitam sobre a necessidade de haver informações conceituais, definições, informações históricas, descrição de variáveis, de métodos. Será que eu preciso colocar tudo isso na minha revisão da literatura ou apenas me amparar de estudos que já foram publicados e que trazem informações importantes para que eu possa dar um argumento forte ao problema elaborado na minha pesquisa? Então, eu deixo para vocês, inclusive, todas essas opções. Cada balão colorido é uma forma que vocês poderão se apoiar para construir uma revisão da literatura e, ao mesmo tempo, eu deixo uma interrogação, porque eu não posso dizer o que vai constar na revisão da literatura de cada projeto, porque vai depender do fenômeno que está sendo observado. Espero que vocês estejam compreendendo onde eu quero chegar com essa exposição, e mais para frente a gente vai esclarecendo um pouco mais sobre isso, ok? Bom, de alguma forma, eu preciso trazer e esclarecer para vocês que tipo de fundamento vocês devem priorizar ao estabelecer um capítulo de revisão da literatura. Então, é importante que vocês identifiquem estudos que já foram realizados e até mesmo conceitos que são importantes para dar essa sustentação ao capítulo de revisão da literatura,
Só que nem sempre esses estudos e esses conceitos, eles são exatamente sobre o problema que vocês estabeleceram. Então, é muito comum que algumas pessoas que estão elaborando um projeto de pesquisa, dependendo do tema e do fenômeno-alvo, né, daquela questão-alvo que foi definida, às vezes essa pessoa tem dificuldade de achar alguma coisa similar, idêntica. Então, por isso que eu vou trazer para vocês possibilidades. Então, às vezes, a gente precisa, ao fazer o acesso à literatura, muitas vezes a gente precisa, quando a gente tem a necessidade de argumentar um determinado conceito, buscar algo que foi publicado já há algumas décadas atrás, alguns anos atrás. Ou seja, algum tipo de fundamento que não está, teoricamente, publicado naquele ano que eu estou escrevendo o meu projeto, ou mesmo em alguns anos anteriores. Então, tem coisas que a gente vai buscar, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000. Então, tem citações que a gente percebe que elas já se passaram algumas décadas. Então, aí vem a pergunta: utilizar ou não fundamentos que já foram publicados há muitos anos atrás? Então, essa é sempre uma grande dúvida. E aí eu vou oferecer para vocês um conceito que é muito comum quando se fala de revisão da literatura, e vocês certamente já devem ter ouvido ou falado sobre isso, ou até mesmo discutido, que é em relação a vocês colocarem uma citação de uma época mais anterior e a gente entender que essa informação ela é clássica. O que seria essa informação clássica? O que a gente chama de autores seminais ou informações seminais. É justamente quando nós temos um conceito que foi estabelecido e publicado, e apesar do ano dessa publicação ser distante da época que nós estamos construindo o nosso projeto de pesquisa, ela ainda tem uma validade, ela ainda tem credibilidade e ainda é um argumento forte, é um nível de evidência forte que eu posso utilizar. Por exemplo, existem algumas correntes teóricas dentro da educação física que são correntes dos anos 60, 70, 80, 90, até início de 2000, dos anos 2000, e elas são extremamente utilizadas ainda hoje no embasamento teórico das pesquisas, porque elas são seminais, elas são fundamentais. Então, se eu falar sobre um determinado assunto, eu preciso citar aquele autor ou aquela autora, ou aquele conceito. Então, passa o tempo e aquilo ainda é relevante para a área de educação física ou para aquele assunto que eu estou estudando. Isso se chama de autores ou citações clássicas, ok? Então, é possível que a gente utilize, dentro do nosso corpo teórico, dentro da nossa revisão da literatura, informações clássicas. Agora, uma observação importante. O que não pode acontecer é que todo corpo teórico, fundamentação teórica, seja elaborado a partir de informações clássicas. Então, as informações clássicas, elas devem ser a minoria dentro da fundamentação teórica. Eu não posso produzir uma fundamentação teórica toda baseada em informações clássicas. Pelo menos na área da educação física, isso não é muito comum. Talvez em outras áreas, em outras ciências, isso seja possível. Bom, então vamos continuar. Então, como eu estava falando, os referenciais clássicos, eles podem ser presentes na revisão da literatura, mas sempre, no nosso caso, da educação física, com características que não sejam predominantes. Então, predominantemente, eu preciso buscar informações mais recentes,
mais atualizadas. Ok? Até porque a maioria dos temas que são definidos por alguém que está elaborando um TCC são temas de interesse atual. Se são temas de interesse atual, nós precisamos de uma fundamentação teórica que tenha característica predominantemente atualizada. Ok? Agora, nem sempre eu tenho tantos fundamentos publicados sobre um determinado assunto. E aí a gente vai, nesse momento, buscar informações chamadas específicas. Quando eu não tenho informações específicas, ou quando eu tenho poucas informações específicas, então eu irei buscar informações que tenham uma característica relacionada com o problema ou com o objeto de observação da minha pesquisa. Então, só fazendo um pequeno resumo, nós podemos, dentro de uma fundamentação teórica bem construída, incluir referências ou citações clássicas, mas que não sejam a maioria da minha fundamentação teórica, específicas, ou seja, informações que sejam idênticas ou semelhantes àquelas que eu estou desenvolvendo. Essas devem ser, sim, a maioria. E quando não for possível, eu devo buscar por informações que são relacionadas com o meu problema. É o que a gente chama, aspas, de pontes. Quando a gente faz pontes entre um assunto e outro, a gente está se referindo a uma argumentação que não é idêntica, mas que é relacionada com aquilo que é do meu interesse. Lembrando que a predominância deve ser sempre por informações atualizadas, que os autores, que as universidades, que as instituições que dão identificação àquela obra ou àquela produção científica seja representativa dentro da nossa área, nesse caso da educação física ou das áreas afins, porque isso vai dar maior rigor científico e credibilidade a esse capítulo que vocês estão elaborando, ok? Falando sobre as informações clássicas ou citações clássicas, eu sempre dou o exemplo. Ele é muito comum na área da educação física, por isso que eu acabo me repetindo. Quando a gente fala de informações clássicas, autores clássicos, citações clássicas, por exemplo, para a área do bacharelado, para a área mais biológica da educação física, nós temos o conceito de atividade física e exercício físico, que são conceitos que foram publicados por um grupo formado pelos pesquisadores que vocês estão visualizando aí nessa tela, Kaspersen, Powell e Christensen. Então, eles publicaram em 1985, eles definiram conceitos importantes e as diferenças entre atividade física e exercício físico, e até os dias de hoje, dependendo do assunto que se estuda, ainda se busca essa citação ou essa referência para ser colocada dentro da argumentação teórica de uma pesquisa. Então, percebam que isso é um exemplo de uma citação clássica, de autores que são seminais dentro da área da educação física e que muito comumente são citados nas publicações, ok? Então, uma coisa é clássico, é relevante e eu posso ainda me apropriar da informação. Outra coisa é eu pegar informações antigas, é isso mesmo que vocês estão escutando, informações antigas, informações desatualizadas e colocar na minha revisão da literatura sobre o argumento que é clássico. Então, alguém que entende sobre aquele determinado assunto, ele vai saber distinguir o que é clássico do que é antigo, do que é desatualizado.
não cabe vocês elaborarem uma fundamentação teórica com 70% a 80% de citações antigas. E aí eu estou me referindo de citações que não são, por exemplo, dos últimos 5 anos, que poderia ser um limite de corte que eu poderia estabelecer e até mesmo recomendar para vocês. Então, o que é de 5 anos para trás, se não for importante, façam uma leitura mais profunda e reflitam se aquilo, de fato, pode ser utilizado, se aquela informação ela ainda procede, ela ainda é atualizada. Esse é o pensamento e a tomada de decisão para que vocês possam elaborar uma boa revisão da literatura. Do ponto de vista da formatação, a revisão da literatura ela não vai ser um texto em parágrafo único. Pelo contrário, a seção de revisão da literatura ela pode ser subdividida em seções primárias, secundárias e terciárias. Vocês podem fazer a indicação do número da seção. Por exemplo, a minha revisão da literatura pode ser o capítulo 2. Então, eu vou dividir o capítulo 2 em outros itens, por exemplo, 2.1, e estabelecer ali a continuação e o andamento da minha revisão da literatura. Então, vocês irão pegar o tema, dividir esse tema em algumas subseções, e a isso a gente vai chamar de revisão da literatura. Então, vocês vão apresentar um texto bem articulado, entre uma seção e outra deve haver uma relação, deve estar organizado, deve ter uma sequência lógica de escrita e de informações, e às vezes até cronológica. Então, a gente vai começar sempre seguindo um raciocínio, se for o caso, cronológico. Se envolver datas, por exemplo, então vocês vão iniciar daquelas datas mais anteriores até chegar ao ano de 2022, e não aquela mistura de datas e de informações cronológicas. Ok? Então, deve haver uma organização, não só cronológica, mas uma organização conceitual, conceitos que devem aparecer inicialmente para melhor interpretação, e, na sequência, nós iremos apresentando outros conceitos. Se for a exposição de um método ou de um protocolo, por exemplo, de exercício físico, a mesma coisa, o mesmo raciocínio deve ser levado em consideração. Organização textual. O leitor deve ter, de posse, um texto bem organizado, com uma leitura que seja clara e objetiva e bem articulada. Ok? Com o tempo, com a prática, vocês irão cada vez mais se aperfeiçoar nessa arte de elaborar não só uma pesquisa ou um projeto de pesquisa, mas uma boa revisão da literatura. Então, algumas sugestões na hora de selecionar o referencial teórico. É muito comum que a gente utilize de citações e de autores, e na hora que a gente precisa referenciar, é a maior correria para a gente encontrar o ano daquela publicação ou a citação, a referência completa para que vocês possam colocar na lista. Então, assim, é mais algumas dicas, vamos dizer assim, é mais algumas sugestões, não só para que vocês tenham mais tranquilidade na hora de referenciar aquela revisão da literatura, mas para que vocês possam didaticamente fazer um trabalho técnico de construção de revisão da literatura, cada vez ganhando mais tempo, economizando mais energia. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui coisas que são baseadas na minha própria experiência, enquanto alguém que há algum tempo já está dentro dessa perspectiva da pesquisa, né, e da metodologia do trabalho científico, e muitas vezes a gente escuta muita coisa, então, de modo que eu acabei sistematizando e trazendo para vocês coisas muito sutis, muito simples, mas que podem fazer a diferença em relação a essa estratégia de seleção do referencial teórico. Então, por exemplo, por que eu vou buscar primeiro uma citação ou uma referência ou uma fundamentação
lá de trás, lá dos anos 2000, quando eu não posso começar pelo que tem de mais atual? Então, a primeira estratégia é sempre começar pelo que tem de mais atual, o que tem de mais recente. Quando vocês acessarem uma plataforma de busca, uma biblioteca virtual, ou até mesmo uma homepage de uma revista científica, vocês não vão começar a abrir as revistas de 2015, 2016. Vocês vão procurar 2022. Já está disponível os artigos de 2022? Aqueles volumes daquela revista já estão disponíveis? Se não estiverem, vocês vão tentar buscar 2021. E a ideia lógica é essa. A gente vai sempre da presente data para trás. Muitas vezes eu nem preciso de informações de tanto tempo para trás. Às vezes, o que eu tenho de 2020 para agora já é suficiente. Já me dá um embasamento importante, robusto. Eu já posso argumentar e utilizar daquelas informações a partir de 2 ou 3 anos para trás. Às vezes, isso não é possível. Quando isso não é possível, aí a gente vai caminhando para trás. Mas isso é sempre a segunda opção. A primeira opção é buscar o que tem de mais atual. Quando vocês forem fazer buscas, quando vocês utilizarem aquelas palavras-chave, né? Quando vocês cruzarem até mesmo aqueles operadores booleanos para fazerem aquelas estratégias de busca, onde a gente combina uma palavra com a outra, sempre marquem, se vocês tiverem a opção, sempre marquem a questão do ano, da data. Porque, às vezes, a gente pode estabelecer um período de busca. Por exemplo, uma recomendação poderia ser de 2018 até 2022. Aí vocês teriam aí um conjunto de informações bastante atualizadas sobre um determinado tema. Muitas vezes isso já é o bastante. Quando não é o bastante, nós iremos o quê? Alargar o período de busca. Aí a gente vai, aos poucos, colocando mais para trás o período de busca, mas sempre priorizando o que tem de mais atual. Ok? Ah, professor, mas a questão da citação clássica. Às vezes, aquele autor ou aquela autora, que ela é muito importante dentro de uma determinada área, já é do conhecimento de vocês. Então, já não é nem preocupação na estratégia de busca vocês identificarem esses autores, porque vocês já têm, muitas vezes, até o contato e até já se utilizaram. Por exemplo, alguém que já está desenvolvendo pesquisa há um certo tempo, ou, por exemplo, alguém que está desenvolvendo um segundo TCC, certamente essa pessoa já tem definido, muito embora tenha mudado o contexto da educação física, da licenciatura para o bacharelado, muito embora tenha mudado o contexto de atuação do profissional da educação física, mas vocês certamente farão aquelas chamadas pontes do conhecimento entre a área de estudo que vocês gostam e o cenário atual que vocês estão, que, por exemplo, pode ser do bacharel em educação física. Então, nesses casos, já será do conhecimento de vocês aquelas obras que são clássicas, né? Então, por exemplo, tem estudos aí, eu dou sempre o exemplo de estudos qualitativos, de abordagens qualitativas, a análise de conteúdo. É impossível se debruçar sobre esse método sem buscar Bardan como uma referência. Então, Bardan já é conhecido. Essa referência já é conhecida, né? Então, é comum que quando a gente já está há mais tempo estudando sobre um determinado assunto, a gente tenha mais facilidade. É claro que quem está no início da caminhada vai ter a oportunidade de ir identificando os autores e autoras que são mais relevantes dentro daquela área que vocês estão, nesse momento, desenvolvendo um projeto de pesquisa, ok? Então, a primeira estratégia que eu posso trazer para vocês é justamente buscar do mais recente, e quando não é suficiente, vocês vão caminhando e dando alguns passos para trás, olhando a história e olhando a produção científica que já está veiculada sobre aquele assunto. A segunda estratégia que eu posso trazer é justamente, antes de vocês concordam comigo que o tempo nosso é bastante limitado
E a gente precisa compartilhar do nosso tempo com diversas outras atividades, que não é apenas elaborar o projeto de pesquisa. Nesse sentido, uma estratégia interessante é, antes de vocês pararem para ler aquele texto na sua íntegra, vocês fazerem uma busca e um trabalho de leitura que vai seguir a seguinte sequência. Primeiro, vocês irão identificar o título. Vocês colocaram aquelas palavras-chave, fizeram aquelas combinações e apareceram uma série de artigos, uma série de referenciais. Primeiro ponto, nem sempre eu vou poder ter acesso a tudo aquilo. Imagina que apareceu aí 853 publicações com aquela combinação de palavras-chave que vocês colocaram. Então, primeiro que é desumano conseguir fazer toda essa leitura em um tempo tão curto. Mas vocês podem buscar estratégias para filtrar e diminuir ao máximo esse número de informações. Uma vez isso feito, e aí é a segunda estratégia que eu proponho, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão fazer a leitura do título. Muitas vezes, aquela combinação de palavras-chave, elas trazem uma obra que não tem nada a ver com o que vocês querem. E pelo título, vocês podem perceber isso. Mas, na dúvida, se vocês ainda estão com dúvida, tem títulos, inclusive, que parecem que não nos ajudam, mas eles podem ajudar. Então, na dúvida, façam a leitura do resumo. Então, o resumo é o segundo elemento que vocês terão acesso dentro de uma obra e que vocês poderão tomar a decisão de avançar para as outras partes daquela obra ou simplesmente descartar. Às vezes, o título me leva a pensar que aquilo pode ser importante na minha revisão da literatura. Mas, ao ler o resumo, eu já vou tomar outra decisão, a decisão de descartar, porque, pelo resumo, eu percebi que aquilo não tem muito a ver com o que eu estou interessado. Ok? Então, vocês percebem, primeiro ponto, fazer aquela filtragem para as obras diminuírem, né? Muitas vezes isso é importante, outras não, quando se tem escassez de produção científica sobre uma determinada área, mas, na maioria das vezes, por combinação de palavras-chave, irá aparecer bastante conteúdo para que vocês possam explorar. Então, o primeiro passo é tentar essa filtragem. O segundo ponto é tentar identificar no título se aquilo ali é útil ou não para a minha fundamentação teórica. Na sequência, se o título apresenta características que podem ser colaborativas, é fazer a leitura do resumo. Pelo resumo, vocês poderão tomar a decisão de seguir adiante na leitura das outras partes ou descartar. E quando vocês seguem adiante, também não significa que vocês precisam já fazer a leitura na íntegra. Vocês começam a ler as outras partes seguindo aquela ordem. A introdução, que vai trazer os fundamentos daquela pesquisa. Pela introdução, vocês também vão tendo oportunidade de entender mais sobre aquela obra, sobre aquela publicação, e se aquilo de fato irá colaborar. E, na sequência, quando vocês têm acesso já à fundamentação, aos objetivos, e percebem nos métodos que aquilo ali, de fato, é algo que pode colaborar, então, aí sim, vocês vão fazer uma leitura na íntegra. Ok? E aí já vem a segunda estratégia, né? Depois dessa leitura na íntegra, quando vocês perceberam que há uma relação entre aquela obra e a pergunta ou o problema da pesquisa que vocês estabeleceram no primeiro momento ao definir o assunto, e aí vocês vão fazer aquela estratégia bem conhecida, que é de fichamento. Então, eu tenho aquela obra, eu tenho aquele texto que me favorece, porque eu já fiz uma leitura e já entendi que ele é importante. Agora eu vou usar de uma técnica, né, para poder organizar as ideias e facilitar, no momento que eu quiser, buscar qualquer tipo de conteúdo dentro daquela produção científica, eu ter facilidade de identificação. Daí vocês irão fazer as fichas, né, os fichamentos, que vocês já são conhecedores. Inclusive, tem diversos tipos de fichamentos para que vocês possam organizar melhor essas ideias. Então, vocês irão organizar esses conteúdos, porque mais adiante a pesquisa vai continuando em forma de TCC,
e em algum momento vocês poderão necessitar de voltar a consultar aquele tipo de informação, e muitas vezes já faz um certo tempo que vocês tiveram acesso. Então, quanto mais organizado, melhor. Ok? E aí, pessoal, o quarto ponto, eu até utilizei a expressão, aspas, copiar, porque a gente está muito, no momento, muito digitalizado. É possível que vocês tenham poucas coisas impressas e muitas coisas digitalizadas. Então, quando vocês tiverem acesso àquele artigo, que é importante para a construção teórica do projeto de pesquisa, então vocês já vão lá copiar todos aqueles elementos que são necessários para a lista de referências e já deixa isso ou no arquivo do projeto de pesquisa, ou vocês podem fazer um arquivo à parte, intitulado de referências, e vocês, sempre que tiverem uma nova referência, sempre que usarem novas citações, coloquem sempre de uma maneira organizada e completa nessa lista de referências. É muito comum aquela pessoa que não faz isso, depois, quando a monografia já está quase pronta, que o orientador diz, olha, tem um monte de citações que não estão na lista de referências. Aí essa pessoa vai correr atrás e muitas vezes ela não consegue mais saber onde está aquela citação. Ela não consegue mais identificar os elementos necessários para que ela possa referenciar aquela obra. Então, por isso eu coloco para vocês como uma estratégia que eu acho útil, é justamente toda vez que utilizado em uma citação, já colocar a sua referência completa em um arquivo à parte, em uma lista de referências à parte, ou no próprio arquivo onde vocês estão elaborando o projeto de pesquisa. Ok? E, por fim, sempre prestar bastante atenção na utilização das normas técnicas. E aí eu estou me referindo principalmente à citação. Tem norma técnica para toda a construção do projeto de pesquisa. Todo projeto de pesquisa ele vai estar norteado pelas normas da Associação Brasileira de Normalização Técnica, que é a famosa ABNT. Tem ABNT para tudo, inclusive não é só para projeto de pesquisa. Para qualquer produto se tem normas técnicas de qualidade, de controle de qualidade e padronização. E para vocês não será diferente. Como nós estamos falando de revisão da literatura, eu proponho um cuidado, principalmente no uso dessas normas técnicas, ao fazerem citações. Por quê? Para que vocês não incorram no erro do plágio. Então, o plágio é um problema muito sério hoje dentro da pesquisa científica e, muitas vezes, principalmente quando nós estamos ainda na nossa formação básica, na nossa graduação, nas nossas primeiras experiências de elaboração de projeto de pesquisa, muitas vezes a gente acaba, por uma falta adequada de uso de uma técnica para citar aquela informação, a gente acaba caindo nessa questão que não é legal, que é a questão do plágio. Então, tem pessoas que acabam plagiando, mas não é nem que ele queria plagiar. Faltou informação suficiente para que ele utilizasse de uma norma correta para colocar aquela informação sem ter que se caracterizar como plágio. Ok? Vocês estão entendendo? Então, essas estratégias, elas são importantes, ok? Então, já que a gente falou do plágio, em poucas palavras, eu vou trazer para vocês esses cuidados. Primeiro, nós temos algumas possibilidades de buscar uma informação de um outro autor ou autora que pensou, escreveu e publicou algo que não foi nós que fizemos. Então, o autor intelectual da ideia, quando esse autor intelectual da ideia não somos nós, então a gente precisa dar o crédito a quem realmente é o autor que pensou, que escreveu e que publicou a informação. Então, nós temos, pelo menos aí, nós temos 3 possibilidades.
ok? Eu posso fazer a leitura de uma informação, achar aquilo muito bom e simplesmente copiar e colar no meu texto. Eu posso fazer isso. Talvez eu não devo fazer isso, pelo menos o mínimo possível. Isso aí, quando eu trago a fonte ou a autoria da ideia, ok? Então, percebam, eu vou no texto, que não é meu, copio o parágrafo lá no meu projeto de pesquisa, trago a citação do autor e do ano e a página que aquilo está publicado. Isso eu estou chamando de citação direta. Isso é correto? É correto, é legal. Isso é uma norma que eu estou seguindo. Simplesmente eu gostei tanto do que foi escrito que eu quero que esteja na sua íntegra, no meu projeto de pesquisa. Agora, eu estou citando de forma adequada, de maneira direta, aquela ideia e aquele autor. Então, isso é possível. Isso deve ser a minoria dentro de uma fundamentação teórica. As citações diretas devem ser evitadas, mas, quando adotadas pelo autor do projeto, devem ser sempre a minoria. Ok? E se essa citação, se ela é curta ou se ela é longa, tem técnica, tem norma da BNT para que eu possa colocar esteticamente no meu texto essa citação. Então, se eu quero me utilizar dessa estratégia direta de citação, vá lá para a BNT, vá para as normas da BNT, né? Vocês precisam ir para poder, e aí nesse caso aí seria a 10.520, que é aquela norma de citações textuais. Então eu vou estudar a norma para poder utilizar uma citação como essa. Agora, se o professor falou que ela deve ser evitada ou que deve ser a minoria, se ela deve ser a minoria, então eu vou utilizar de outras estratégias. Por exemplo, as citações indiretas. Quando eu leio aquele argumento que não é meu, eu gosto daquele conceito, e eu vou lá escrever o meu parágrafo com base nas ideias de outra pessoa que pensou primeiro que eu, e aí eu também vou citá-la. De uma forma indireta, eu devo citar. O que é que acontecia no passado? Agora, muito menos. Tinha pessoas que faziam uma interpretação equivocada e que reescrevia aquela frase com as próprias palavras, trocando sinônimos muitas vezes, e achava que aquilo ali era dela, que não precisava citar o autor intelectual daquele fundamento. E aí a pessoa assumia a autoria daquela ideia. Então, por demais vezes, acontecia o confronto daquilo que estava naquele texto com alguma coisa que já foi publicada em outro local. E muitas vezes isso era o plágio. Ou seja, se vocês reescreverem uma ideia, mas se vocês utilizarem como base a essência que foi pensada por outra pessoa que não vocês, mesmo de forma indireta, precisa fazer a citação, gente. Então, isso é importante, senão vai cair sobre acusação de plágio. E já tem programas, aplicativos que estão fazendo essas análises de porcentagem da quantidade de texto semelhante com algo que já foi publicado e veiculado. Então, isso é muito importante. Então, Costa, eu acho que vocês entenderam a proposta inicial, que era caracterizar o que seria citação direta e indireta. Ainda teria uma outra possibilidade, que é a citação de citação, quando vocês não tiveram acesso àquela obra primária, aquela obra original, vocês não leram, normalmente é uma obra clássica, mas vocês leram aquelas ideias por uma pessoa mais atual. E aí vocês usam a citação de citação. É quando a gente utiliza daquele termo APUD. É outro tipo de citação que deve ser evitado. Por quê? Tem norma de ABNT que nos ampara, que legaliza esse formato. Mas por que vocês devem evitar a citação de citação? Às vezes, a pessoa que está citando de forma secundária aquela outra e que vocês estão lendo,
às vezes aquela pessoa distorceu totalmente o que foi dito na origem daquele conteúdo. E vocês não sabem e acabam utilizando de uma informação que traz um viés que não é bom para a revisão da literatura do projeto de pesquisa. Então, quando vocês tiverem uma citação de citação, qual é a estratégia que eu recomendo? Busquem identificar o autor original da ideia. Vai na referência daquele autor que vocês estão tendo acesso, busquem a fonte original, identifiquem aquela obra e leiam a obra. E, se for o caso, até utilizem a citação mais antiga ou clássica. Ok? Então, evitem citação direta e evitem citação de citação. Eu não estou dizendo que não utilizem. Vocês podem utilizar citação direta, indireta e citação de citação. Agora, sendo conhecedores disso que eu estou trazendo para vocês. Eu tenho convicção, ao ler um texto, do que aquele autor quis me dizer, e eu posso elaborar o meu texto com base naquelas ideias. Então, eu terei mais segurança em relação a isso, de não incorrer em plágio e também estar colocando uma informação com acurácia, com veracidade, ok? Então, em relação aos tipos de plágio, eu trouxe aqui um autor para vocês, o Costa, 2016. Ele classifica plágio de 3 formas. Ele chama o plágio integral. O plágio integral, ou direto, é justamente aquele raciocínio da citação direta que eu falei. Vocês vão lá no texto, pega a íntegra daquele parágrafo, ou daquela ideia, ou daquele texto. Pasmem, eu já peguei a íntegra de uma monografia completa, só mudava alguns nomes. Então, ali é um plágio integral, né? Só mudou o nome. Então, eu pego aquele parágrafo completo, ou aquele texto, utilizo no meu projeto de pesquisa e não cito. Eu omito a fonte intelectual. Eu assumo a autoria, isso é plágio. Isso é o plágio integral. Não tem plágio mais grave que o outro, não, tá, gente? Plágio é plágio. Mas só para que vocês entendam, tem o plágio integral, que é quando vocês pegam totalmente aquele texto e utilizam daquilo, ok? Palavra por palavra, e vocês não citam a fonte, ok? Tem o plágio parcial. O plágio parcial é quando vocês começam a pensar algumas frases, algumas ideias, e vocês vão construindo um novo texto com base em partes de ideias de outros autores, e vocês não utilizam de citação, vocês não dão crédito àqueles autores, que foram as pessoas que primeiro pensaram e publicaram e veicularam aquilo ali, ok? Então, isso aí seria o plágio parcial. E aí nós temos o plágio conceitual ou indireto, é quando há a utilização da ideia do autor escrevendo de outra forma. Percebam e façam a relação do plágio conceitual e da citação indireta. A citação indireta, eu vou ler aquele parágrafo, aquele conceito, eu vou me identificar com a essência do que está sendo colocado, eu vou utilizar no meu trabalho, elaborando o meu texto, mas eu vou dar o crédito. Quando eu não faço isso, eu estou incorrendo no plágio conceitual. Eu me apropriei das ideias de outra pessoa, eu escrevi com as minhas palavras, sendo que as ideias, a essência daquele pressuposto teórico não é meu, e eu simplesmente assumo a autoria. Eu omito a fonte original. Então, é importante a gente entender, eu elaborei esse conteúdo sobre o plágio de uma forma simples para trazer para vocês essa ideia, porque dentro da academia, e aí eu me refiro da academia de ensino, dentro da universidade, e dentro dessa plataforma da ciência, se fala bastante em plágio, mas é importante que vocês entendam os níveis e os tipos de plágio. Então, eu acredito que com essas minhas colocações tenha ficado claro para vocês em relação a como vocês devem citar,
quando estiverem construindo a revisão da literatura e o que vocês devem fazer para não caracterizar aquela construção teórica que vocês estão realizando com plágio. Ok? Então, isso aí é importante. Essa informação ela é fundamental. Então, ao elaborar a revisão da literatura, tenham zelo, tenham cuidado, tenham cautela e sejam eficientes ao construírem o corpo teórico do projeto de pesquisa. Evitar o plágio por meio do uso da técnica adequada. Eu espero ter trazido de uma forma iluminada essas nuances aí, que eu confesso que não, sei que não é fácil para alguns esse entendimento. Muitas vezes a gente só consegue entender quando a gente está praticando. Quando vocês começarem a ler e a elaborar a revisão da literatura, certamente vocês irão lembrar novamente dessas informações e agora, de forma mais tranquila, vocês conseguirão elaborar um bom texto sem cair nessa questão do plágio, ok? Em relação a como vocês devem montar a revisão da literatura, eu nunca abro mão de nada. Toda informação é útil, desde que ela tenha uma origem que seja confiável. Onde é que vocês vão buscar essa informação? Então, é importante fazer um mapeamento para que vocês possam identificar as melhores fontes possíveis de informação, que essas informações elas sejam de pessoas que tenham expertise dentro da área de conhecimento, e aí eu estou me referindo de profissionais, professores, pesquisadores, que tenham uma trajetória dentro de uma determinada área de conhecimento, que sejam vinculados a instituições que tenham rigor e que tenham credibilidade científica, né? As plataformas de busca, que sejam boas plataformas de busca, que envolvam informações de veículos que tenham impacto positivo dentro da área, no caso da saúde, seja educação física ou as áreas afins, e as plataformas onde vocês possam identificar a autoria da informação. Então, evitem acessar um determinado site onde vocês vão ter um texto, aquele texto favorece a revisão da literatura que está sendo elaborada, mas vocês não conseguem identificar a autoria daquele texto. É muito comum, ao acessar um site, ter um texto disponível e não saber quem escreveu aquele texto. Tem pessoas que até citam aquela plataforma, citam até o site como o responsável pela ideia, responsável ou corresponsável pela ideia. Mas não é o ideal. O ideal é buscar sempre textos que são assinados por alguém, que tenha digital de alguém, que vocês saibam identificar quem é aquela pessoa e de onde e que instituição ela está vinculada. Ok? Mas vocês podem buscar as mais diversas fontes. Vocês podem buscar, como eu falei já anteriormente, nas principais plataformas da área das ciências da saúde, nas próprias homepages das revistas científicas, no Google Acadêmico. Tem vários locais que podem ser de acesso e que vocês possam montar uma boa revisão da literatura nos próprios livros impressos, nas revistas impressas, em TCCs que já foram publicados, sejam digitais ou mesmo impressos. Qualquer local que a informação seja útil e tenha rigor, seja científico ou de seleção, ok? E que vocês acreditem que possa colaborar com a elaboração do projeto de pesquisa, vocês podem buscar esses conteúdos. Eu gostaria de encerrar a parte de revisão da literatura, fazer o encerramento desses conteúdos que estiveram relacionados às estratégias de elaboração de revisão da literatura